Meus irmãos, na questão número 27 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ele criou dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. Nós, espíritos, somos a individualização do princípio espiritual. E todos nós, que fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, um dia todos nós chegaremos a ser espíritos puros. No entanto, para que nós consigamos adquirir essa pureza espiritual, nós só conseguiremos através de duas coisas: conhecimento moral e conhecimento intelectual. Para que nós consigamos esse tipo de conhecimento, uma vida é o suficiente? Para quem vive 10, 20, 30, 40, 100 anos? Será que numa vida a gente consegue adquirir todo o conhecimento moral e intelectual? Acredito que não. E daí a doutrina espírita vem falar que todos nós, espíritos, somos imortais, não morremos jamais. No entanto, nós vamos adquirir um uniforme para nos matricularmos nessa escola que é o mundo. Então, muitas pessoas, a doutrina espírita vai falar da pluralidade das existências na questão 222 do Livro dos Espíritos. Considerações sobre a pluralidade das existências, ou seja, reencarnação. E quando a gente fala em reencarnação, poucas pessoas sabem que não é nem crença. Saber da reencarnação faz parte da cultura de 2/3 da população do nosso globo. 2/3 sabem disso. No entanto, muitos acreditam numa coisa chamada metempsicose, ou seja, eles acreditam que a gente pode encarnar num corpo físico, de homem, num corpo humano, e depois a gente desencarna e pode vir num corpo de um animal ou de uma planta. Ou seja, eu posso vir no corpo de Fábio, eu desencarno, e eu posso reencarnar como uma barata ou como uma samambaia. Estranho, não é verdade, gente? Então tem pessoas que rejeitam a reencarnação e acreditam que a reencarnação foi uma invenção da doutrina espírita. Não é verdade. Nós vamos encontrar o conceito do retorno do espírito no corpo físico lá nos Vedas, que são os achados mais antigos da humanidade. No livro tibetano dos mortos, vamos achar o conceito da volta do espírito. No livro dos mortos do Egito, o espírito retorna. Tanto eles acreditavam que o espírito retornava que eles mumificavam os cadáveres. Porque eles acreditavam que os faraós eles poderiam voltar no mesmo corpo, né? Deve ser ruim, né? A gente voltar para ser múmia, não é verdade, gente? Então, a doutrina espírita vem trazer um conceito. E algumas pessoas falam, a reencarnação não existe. Porque a minha religião, ela fala que não existe. Jesus teve a oportunidade de falar sobre a reencarnação, meus irmãos? Vocês podem balançar a cabeça? Só para saber que eu estou encarnado. Jesus nunca falou sobre a reencarnação, porque não existia o termo, ele foi criado por Allan Kardec. Mas Jesus, toda vez, e o pessoal daquela época, quando eles falavam da ressurreição da carne, eles estavam se referindo à reencarnação. Vamos ver algumas passagens de Jesus, né, gente? Vamos ver o que o povo achava. E daí fala assim, para o povo em geral, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram aos seus discípulos, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras. Alguém consegue ver o conceito de reencarnação aqui? Está justamente na pergunta. Porque se o sujeito é cego de nascença, como que ele poderia ter pecado antes? Está dando para entender, gente? O sujeito era cego de nascença. Os discípulos perguntam para Jesus, olha, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Para que ele nascesse desse jeito? E daí falou que não foi ele nem os pais, mas é para que nele se manifestassem as obras de Deus. Ou seja, provavelmente, segundo Jesus, era um espírito missionário, ou um espírito que escolheu uma prova dessa de reencarnar, e para que Jesus depois demonstrasse a pureza do seu espírito. Mas vocês entenderam o conceito aqui de reencarnação? Ninguém consegue pecar no ventre da mãe, gente. Para que aquele sujeito tivesse pecado,
era óbvio que eles acreditavam que ele já tinha vivido antes. Tudo bem? Vocês estão olhando com uma cara assim? Tá tudo tranquilo, né? Outro conceito, gente. Para o povo geral. Jesus voltava de Cesareia de Filipe e fala, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Jesus pergunta para os discípulos, olha, quem que o pessoal aí está achando que eu sou? E daí eles responderam, uns dizem que é João Batista, mas outro que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Dá para entender aqui o conceito de reencarnação? Jesus está perguntando, olha, quem que o pessoal aí está achando que eu sou? E daí eles falam, olha, uns estão falando que o senhor é Jeremias, outro que é Elias, outro que é João Batista. Para que Jesus fosse um daqueles profetas que haviam vivido muito tempo antes, somente através da reencarnação. Jesus só não poderia ter sido aí quem? Só João Batista, porque eles eram contemporâneos. Vocês lembram da história? Que Maria entra na casa de Isabel, não é verdade? E a Isabel fala, nossa, o meu filho até pulou no meu ventre de alegria e tudo mais. E o próprio João Batista foi aquele que batizou Jesus. Tudo bem, gente? Então, olha, deixa eu falar uma coisa bastante interessante. Jesus somente encarnou no nosso planeta. Tudo bem? Eu vi algumas literaturas com ele falar que acho que o Krishna era Jesus e outras coisas, tá bom? Jesus somente encarnou, ele nunca reencarnou no nosso planeta. Outra passagem para Jesus. E os discípulos lhe perguntaram dizendo, pois por que dizem os escribas que importa vir o Elias primeiro? Deixa eu falar para vocês. Essa passagem se passa logo depois que Jesus sobe lá no Tabor e materializam-se na frente de Jesus Moisés e Elias. Os escribas, que eram os estudiosos da lei, eles falavam que que antes que o Messias viesse, o Elias precisaria vir antes. Se não me engano, é uma profecia do profeta Malaquias que está no Antigo Testamento. E daí eles perguntam, olha, eu imagino que foi assim, eles perguntam, Jesus, nós vimos Elias lá falando com você. Só que os escribas, os doutores da lei, eles estão falando o quê? Que o Elias deveria vir primeiro. Nós estamos identificando que o Senhor é o Messias. Cadê o Elias? E daí Jesus responde, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele o quanto quiseram. Então também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que eles lhes... E Jesus logo depois fala, e se quiserdes compreendê-los, João é o Elias que estava para vir. Quem tiver ouvidos, que escute. É o próprio Jesus falando que João Batista era o Elias. E olha só como são as coisas. Como que João Batista desencarnou? Vocês se recordam? Vocês lembram? Elias foi lá, falou umas besteiras lá para Herodíase, que era amante lá do rei Herodes. A Herodíase ficou doida da vida com ele. E ela pede para Herodes matar João Batista, só que Herodes fala, não posso, você vai criar um problema para mim, ele é um profeta do povo dele. Mas mulher esquece as coisas, gente? Hã? Vocês sabem por que mulher não repete vestido nas festas? Não é por causa de nós homens, porque a gente não se lembra mesmo, mas as outras mulheres, elas vão lembrar. E a Herodías ficou com aquilo mastigando na cabeça. Um dia teve uma festa, o rei Herodes já estava um pouquinho alto, apareceu uma mocinha para dançar para ele, chamada Salomé. Lembram? Salomé dançou, o Herodes ficou empolgado com a Salomé e falou, nossa, você dança muito. Eu te dou até metade do meu reino, peça o que você quiser. Eu acho que a Salomé ia preferir a metade do reino. Mas ela era filha da Herodíase. E a Herodíase falou, o quê? Ele falou que você pode pedir o que quiser? A cabeça do João Batista. E por incrível que pareça, o profeta Elias, na época dele, ele teve uma disputa contra os sacerdotes do deus Baal. E vencendo aquela disputa, ele manda decapitar aproximadamente 300 sacerdotes. Coincidência? Não, né, gente? Então, meus irmãos, olha, é o próprio Jesus que está falando que nós precisamos reencarnar. Tudo bem? Eu gosto dessa parte, isso que eu falei para vocês está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu gosto também bastante da ciência. Eu acredito que pela ciência a gente consegue quebrar até
paradigmas. Porque a igreja da época, vocês se recordam que ela falava que o nosso planeta era o centro do universo? Precisou a ciência provar, e até a nossa ciência provar, algumas pessoas foram mortas na fogueira, né? Giordano Bruno foi um deles. E não é nada contra a igreja católica, né? É bom falar logo de passagem, porque eu tenho todo o respeito, mas isso aí é um fato histórico que eu estou passando, tudo bem? A ciência nos diz o quê, meus irmãos? Algumas evidências sobre a reencarnação. As principais evidências científicas da reencarnação são, primeiro, gênios precoces. São crianças prodígios que desde a mais tenra idade mostram possuir conhecimentos de tal ordem a respeito de temas os mais diversos que seria impossível explicá-los sem a certeza de que já viveram antes. Kardec, examinando a questão, pergunta aos benfeitores como entender esse fenômeno, lá no Livro dos Espíritos, na questão 219. Eles dizem, lembrança do passado, recordação anterior da alma. Vocês conhecem algum gênio precoce, gente? Não? Já ouviram falar do Mozart? Mozart, o célebre compositor austríaco, aos 3 anos já tirava melodias no cravo, uma espécie de piano. Aos 4 tocava violino de forma primorosa. Aos 5 já compunha minuetos, tendo composto sua primeira ópera aos 9 anos. Gente, Deus é justo? Deus é bom? É bom. Por que o menino de 3 anos, ele tira a melodia num cravo, já toca uma espécie de piano, e eu não consigo tocar nem campainha, gente? Como explicar um fenômeno desse? Sendo Deus justo e bom, como que Deus poderia, se nós tivéssemos somente uma vida, como Deus poderia ter dado tanto privilégio para o Mozart e deixado de ter me agraciado com esses dons? Não é verdade? Outro nome, Pascal, o célebre matemático, aos 13 anos já dominava a matemática e a geometria. Aos 13 anos, meus irmãos, já dominava a matemática e a geometria. Deus é justo? Deus é bom? Quanto que é 8 vezes 7? Meu Deus, e agora, né, gente? Igual casos desses, teve uma menina chamada Janela De Marco. Essa menininha era italiana e aos 5 anos ela sabia de cabeça todas as partituras de todas as músicas, a ponto dela ser maestrina aos 5 anos de idade. Um dia ela veio até, em 1950, ela veio até Ribeirão Preto para reger a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. E dizem que no meio do ensaio, um dos músicos errou de propósito, só para ver se ela sabia. Ele não sabia como que uma menina de 5 anos sabia de cabeça todas as partituras. Ela, no meio do ensaio, parou o ensaio, virou para aquele músico e falou, o senhor não erre mais. Porque se o senhor errar, eu sou obrigado a substituí-lo. Olha. Depois vocês jogam lá no Google, Janela De Marco, tá bom? Outro caso. Mas agora, se vocês tiverem lápis, anotem aí, porque provavelmente vocês vão falar que eu sou mentiroso. Kim Ung-yang. Esse menino era coreano. Ele é coreano ainda, mas ele não é mais menino. Aos 6 meses de vida, esse menino começou a conversar. E eu fico imaginando como que foi a conversa, né, gente? Com 6 meses, a mãe devia estar com ele no colo. Ai, filho, você é tão lindo. Ele, obrigado, mamãe. Na é verdade, assim... Ela deve ter falado assim, nossa, parece que esse menino falou, não é verdade? Eu falei mesmo, mamãe, imagina. Com 6 meses de idade, ele já começou a conversar. Aos 3 anos, meus irmãos, ele já dominava os idiomas japonês, coreano, alemão. Deus é justo, gente? Deus é bom, né? Por que o menino de 3 anos, sem ter ido para a escola, já é poliglota? E eu estou 3 anos no meu cursinho de inglês lá falando The Books on the Table, My Name is Fábio, e não saio disso, gente. Onde está a justiça do Criador, não é verdade? Se não bastasse, meus irmãos, aos 4 anos ele resolvia cálculos diferenciais e integrais. Vocês sabem o que é isso? Para eu me formar na faculdade, gente, eu precisei colar. Colar não, porque espírita não cola, não é verdade?
Mediunicamente, os resultados apareceram na minha frente, na verdade, porque se não fosse assim, eu não tinha me formado. E esse menino, aos 3 anos, ele já estava resolvendo cálculo diferencial e integrais. Se já não bastasse isso, aos 6 anos, ele era excelente poeta e pintor. Ele já veio para humilhar mesmo esse menino, não é verdade? Não só na parte intelectual, como na parte das artes. Aos 9 anos, porque o sistema escolar lá da Coreia do Sul é parecido com o nosso, eles perceberam que tinha um gênio. Você vai pôr um menino desse para estudar caminho suave? Não sei se na Coreia é caminho suave, né? Mas você vai pôr um menino desse numa sala de... Você vai matar esse moleque de depressão, não é verdade? O governo coreano, vendo aquilo, contrata ajudantes, porque ele não conseguia carregar os livros para ir até a faculdade. E lá ele se torna, aos 9 anos, doutor honoris causa em matemática espacial e cálculo diferencial. Doutor honoris causa é porque ele não tem mais onde atingir, não tem mais o que ele conhecer. E se já não bastasse, aos 12 anos ele recebeu o título igual em física nuclear. A última informação que eu tive dele é que ele trabalhava na NASA. E eu fico imaginando o salário desse menino. E aí eu percebo que se não fosse a reencarnação, eu ia achar Deus muito injusto, não é verdade, gente? É uma injustiça muito grande. Então, essas pessoas que já trazem um conhecimento, segundo a questão 219, é por quê? Porque eles já se esforçaram. Não é Deus que deu algum privilégio para eles. Eles se esforçaram para quê? Para vir aqui somente relembrar o esforço que eles fizeram. Não é Deus que dá privilégio para ninguém. Outra coisa que prova a reencarnação, recordação espontânea de vidas passadas. Vocês já tiveram vontade de saber o que vocês foram no passado? Vocês têm? Oi? Eu morria de vontade, mas lá no livro dos Espíritos, os Espíritos falam que a gente está sempre evoluindo. Isso eu já não sou grande coisa hoje, não é verdade, gente? Eu imagino que eu achei melhor deixar para lá, nessa parte de querer lembrar o passado. Tá bom, meus irmãos? Mas existem no mundo, por exemplo, o professor Ian Stevenson, já é desencarnado, ele é o reitor da Faculdade de Virgínia, ele escreve um livro chamado 20 Casos Sugestivos sobre Reencarnação. São de pessoas que se recordam de vidas passadas. O professor Banerjee, na Índia, desencarnado também, ele tem um trabalho onde ele fazia pesquisa com crianças que se recordavam de vidas passadas. No Brasil, nós tivemos o professor Hernani Guimarães Andrade, e ele lançou esse livro, Reencarnação no Brasil, onde ele conta 8 casos de crianças que se recordavam de vidas passadas. Uma das crianças foi o menino que ele falou, Rogério Fernando B. de Carvalho. Meus irmãos, esse senhor era cientista, tá? Para ele colocar uma coisa, tinha que ser comprovado e tinha que ter toda uma pesquisa para que ele conseguisse colocar no livro. Ele não está colocando coisas de crença, ele está colocando um trabalho científico. E esse menino, Rogério Fernando B. de Carvalho, era um menininho lá da cidade de Franca. Ele vira para a mãe e fala assim, mãe, agora estou me lembrando que eu sou um preto velho, curador. A mãe olhou para aquele menininho, branquinho, novinho, como que ele podia ser preto velho? A princípio a mãe não deu muita importância, mas depois ele queria ver o irmão dele. Ele falou que eu preciso ver meu irmão, preciso ver meu irmão. A mãe começou a ficar um pouco preocupada, levou para psicólogos, até que alguém da família pediu para que ela escrevesse para o médium Chico Xavier. Acreditavam que o menino talvez fosse mediunidade, ele estava se manifestando um espírito de um senhor de idade. Só que o Chico manda uma carta lá de Uberaba falando, minha irmã, isso aí não é caso de mediunidade. Esse menino, ele está se recordando de encarnações passadas. Chame o professor Hernani Guimarães Andrade, ele está pesquisando. Chamaram o professor Hernani. Ele chega e pega o menino e começa a conversar com o menino e fala assim, quem que você era? Ele falou, meu nome era Manuel Jerônimo e eu era um preto velho curador. Ele falou, onde você morava? E ele falou, na cidade de Miramontes, que é próxima à cidade de Franca. Ele chegou e falou assim para o menino, se eu te colocar no carro e você for até lá, você me leva até a tua casa? Ele falou, levo. Perfeitamente. Colocaram, o menino nunca tinha ido na cidade. Colocaram, obviamente, os pais e o menino. E quando o menino entra na cidade, ele vai falando, professor, vai até o fim, vira à esquerda,
vira à direita, sobe aquela ladeira, vira lá, a minha casa é aquela ali. Sem nunca ter ido na cidade. Quando ele desce do carro, ele fala assim, olha, o que aconteceu? Aqui tinha uma cisterna. Todo mundo sabe o que é cisterna? Poço. Tinha um poço. Cadê o poço que estava aqui? Depois o professor foi pesquisar, realmente tinha tido um poço naquele local e eles tinham aterrado o poço. Por que eu estou falando isso? Porque o professor Hernani Guimarães Andrade, ele começa a comparar as teses da parapsicologia, que tenta explicar esses casos, e num desses casos, é só lendo o livro mesmo, eu até aconselho quem tiver a oportunidade de ler, que é bastante interessante, esse fato dele lembrar que tinha uma cisterna quebra algumas teses da parapsicologia, que ele estava apenas pegando uma ideia do coletivo comum, o inconsciente coletivo, tá bom? E daí ele chega e fala assim, ó, tinha uma cisterna. Daí o que ele faz? Ele entra na casa e daí vai sair um senhor da casa, um senhor de idade, negro, né? Ele passa por aquele senhor e fala assim, oi, mano, vim buscar minha santa. Você não vai ganhar mais dinheiro com ela. Ele entra até a casa do homem, o homem obviamente não estava entendendo nada. O professor Hernani explica para ele, ele vai até o altar e atrás do altar ele pega a santa e ele fala, não falei para você que eu vinha buscar? E daí o professor Hernani coloca aquele senhor para conversar com o menino. E várias vezes aquele senhor ele começa a se emocionar e vira o professor Hernani Guimarães Andrade e fala, professor, eu não sei como que ele sabe essas coisas. Somente eu e meu irmão sabíamos disso. Eu falei da santa, não é verdade? Só que tinha um problema. Quando perguntavam para o menino que jeito que ele havia desencarnado, o menino falou, desencarnei aqui na minha casa. Quando foram pegar o atestado de óbito do Manuel Jerônimo, tinha falado que ele tinha desencarnado no hospital. E o professor Hernani não poderia colocar como um caso de provável lembrança de vidas passadas, se alguma coisa não batesse. O professor Hernani descobriu algumas coisas também interessantes. Essas crianças que se recordam do que foram em vidas passadas, muitas vezes eles passavam pouco tempo em estado de erraticidade, ou seja, desencarnados. Tudo bem? É porque eu vejo algumas pessoas falando, olha, o sujeito foi lá para a erraticidade. Erraticidade não é um lugar para onde se vai. É um estado que o espírito se encontra. Da desencarnação do Manuel Jerônimo até a encarnação do menino Rogério foi pouco tempo. Então, várias pessoas que conviveram com eles, contemporâneos, eles ainda estavam encarnados. O médico que assinou o atestado de óbito estava encarnado. O professor Hernani foi até lá e explicou a situação, falou, olha, tudo sugere que esse menino está se recordando de vidas passadas. No entanto, ele fala que ele morreu na casa dele. O senhor colocou aqui no atestado de óbito que ele morreu aqui no hospital. E o médico chega a confessar, olha, professor, eu não sei onde ele morreu. No entanto, quando ele estava muito mal, já não tínhamos mais esperança, ele pediu para morrer na casa dele. E eu o liberei. Eu só coloquei que ele morreu aqui no hospital porque senão a família poderia me processar. Então, meus irmãos, casos igual a esses, nós temos milhares de casos no mundo todo. De crianças que se lembram de vidas passadas e estudadas. Tudo bem, gente? Outra coisa. Regressão de memórias a vidas passadas. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante o fenômeno, hoje relativamente comum, a regressão de memórias. Uma psicóloga norte-americana chamada doutora Ellen Wambach, o que essa psicóloga fazia? Uma pessoa ela trazia algum problema na fase adulta, ela hipnotizava aquela pessoa e levava até, regredia a memória da pessoa até a infância, porque muitos problemas que as pessoas podem ter na fase adulta, podia ser um trauma de criança. E ela ia recuando e fazia isso. Um dia eu não sei o que aconteceu, não está muito específico no livro, eu acho que ela errou na mão, e de uma vida ela passou para outra, um dos pacientes. Ela achou aquilo interessante. A partir daí, meus irmãos, ela começou a selecionar voluntários, e ela pegou mais de 1000 casos de pessoas que se predispuseram a fazer regressão de memórias das vidas passadas. Mais de 1000 casos.
ela regredia. O que ela fazia? Onde que você está? Ela fala, no mercado romano, na época de Jesus, por exemplo. Ela perguntava, sim. Você tem uma moeda na mão? O que tem do lado da moeda? O que tem do outro lado da moeda? A pessoa falava. O que você está comendo? Como que você está vestido? Como que é a arquitetura do local? Que jeito que você morreu? As pessoas iam passando as informações quando estavam hipnotizadas na regressão de memória. Foram mais de 1000 casos. 15 anos, meus irmãos. 15 anos de pesquisa. Terminada essa pesquisa, ela pega todos aqueles dados, leva até a Faculdade de História Natural dos Estados Unidos e pede para confrontar os casos. E ela percebe não, foi constatado que todas as informações dadas por aquelas pessoas, 96,7% de tudo que as pessoas tinham dito, bateu. E tem algumas pessoas que elas gostam, quando faz regressão de memória, de querer ser conde, não é? Ser um lord inglês. A Cleópatra já tem umas 4 por aí, não é verdade, gente? E a grande maioria de todos aqueles casos, as pessoas eram pobres, de castas, ou eram pessoas que viveram aqui na América do Sul que não tinham muito dinheiro. Então, para aquelas pessoas que acham que foram lords, o ideal não é ir atrás disso, que pode se decepcionar. Isso tem que ser tratamento, isso não pode ser alguma coisa que a pessoa vá de curiosidade, porque se pegar um profissional não muito bom, a pessoa pode sair de lá pior do que ela entrou. Tudo bem, gente? Bom, então eu falei sobre a reencarnação aqui para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Eu vi a palestra do Coelho, eu achei interessante porque ele perguntava e vocês respondiam. Vocês têm alguma dúvida sobre reencarnação? Estou fazendo chantagem, né, Coelho? Tem? Boa. É que assim, não tem a questão do esquecimento na vida anterior? Então, como que acontece esses casos, as pessoas se lembrarem, assim? Por exemplo, a criança. Justamente. Como que é teu nome? Nádia. Viu, Nádia? O professor Hernani, foi até bom a tua pergunta, porque ele percebia o quê? No caso desse menino Rogério, ele sabia tanto que ele começou a benzer as crianças da rua dele. E passava a achar para as crianças. Só que depois, quando ele vai chegando na fase de adolescência, parece que o espírito ele já vai retomando a sua verdadeira existência, tá? Não sei o motivo. Uma das teses pode ser que o espírito ele passe pouco tempo num estado de erraticidade e ele consiga se lembrar, mas não existe uma tese porque algumas pessoas lembram, outras pessoas não se lembram. Tudo bem? Deu pra ter? Alguma outra pergunta? Então eu tenho pergunta para vocês. O que é a reencarnação e para que serve? A reencarnação é a volta do espírito ao novo corpo físico. A gente gosta de coisa tudo nova, não é verdade? Carro novo, casa nova. Por que a gente vai ficar com um corpo velho, não é verdade? A gente pega um corpo novo e a gente reencarna, meus irmãos, apenas e tão somente para adquirir conhecimento através das experiências que nós vivenciamos aqui. Se vocês ouvirem alguém falando, eu reencarnei para sofrer, que é só o sofrimento que traz a evolução, descartem, a doutrina espírita não fala isso. Acho que eu já falei aqui nessa casa, já falo em todos os lugares. Se alguém acha isso aí, se fosse sofrimento que trouxesse evolução, na hora do passe, os médios, em vez da imposição das mãos, eles ficavam com um taco de beisebol assim na mão, a gente sentava na cadeira, ele dava uma paulada na nossa cabeça, a gente saia tudo sofrido e evoluído. Tá, gente? Os problemas eles chegarão até nós até para nos tirarmos de um fator comum, mas não é necessário o sofrimento para a evolução. Tanto que existe lá no Livro dos Espíritos e lá no Evangelho o bem sofrer e o mal sofrer. Tudo bem? Quantas encarnações nós tivemos e quantas nós teremos? Encarnação, meus irmãos, é igual esses carnês sabe, dessas grandes lojas? Você lá faz uma dívida, não é verdade? E eles repartem 60 vezes, não é verdade? Você vai pagando aos pouquinhos. Só que eu, por exemplo, quando eu estou no meio do carnê, eu já faço outra dívida, não é verdade? Vem outro carnê, não, vai indo.
Um dia, assim, quando nós adquirimos conhecimento suficiente, a gente não precisa mais encarnar. Somente através de missões. Tá bom? Outra pergunta, o espírito reencarna sempre no mesmo sexo? Não, porque se nós precisamos adquirir todo o conhecimento, se eu reencarnar, se eu tiver uma vida só e no corpo masculino, como que eu vou saber, por exemplo, o que é o amor de mãe? Como eu vou saber como que uma mulher vive e as experiências que tem aquele espírito que está habitando um corpo feminino? Não quer dizer, meus irmãos, que eu vou vir uma reencarnação homem e outra mulher, tá? Geralmente é uma série de encarnações num sexo, outra série de outros. Tudo bem, gente? Outra coisa, alguns anos atrás nós tínhamos 1 bilhão de habitantes no nosso planeta. Hoje nós temos 7 bilhões de habitantes. Como é que é? Os espíritos eles se multiplicam na espiritualidade? Por que aumentou tanto a população? É porque hoje em dia a ciência tem se desenvolvido mais e hoje as pessoas podem ter muito mais acesso a ter filhos e elas estão vivendo mais tempo. Mas na questão número 80 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos se Deus, ele criou os espíritos em determinado momento e parou de criar? E os espíritos falam que não, que Deus está criando constantemente. E por que eu falei de casos de pessoas que se lembravam de vidas passadas, né? E por que nós não nos lembramos? Como que é teu nome? Eu posso te pôr um exemplo aqui, Sandra? Você não me processa por direito de imagem? Não. Vamos supor que numa dessas vidas, a Sandra, ela fosse meu feitor, e eu era um escravo muito rebelde. Todos os dias, a Sandra vinha e me dava 10 chibatadas. Qual que é o sentimento que ia ter entre eu e a Sandra? De ódio, não é verdade? E não dá para nós chegarmos à espiritualidade, sermos espíritos puros. Vamos supor que nós estamos numa reunião de uma plede de espíritos puros, eu estou chegando. Ô, meus irmãos, tudo bem? Agora sou um espírito puro também? Mas tem uma dessas vidas passadas que tinha uma tal de Sandra, que se eu pegar ela, eu torço o pescoço. Dá para acontecer isso? Muitas vezes o que a própria lei vai fazer? Muitas vezes vai colocar a Sandra na minha família. E isso está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos supor que numa dessas vidas eu vinha como mulher, não é verdade? Que eu posso reencarnar no sexo masculino ou feminino. E vamos lembrar que vamos supor que eu me recordasse de vidas passadas e eu tivesse grávido. É estranho falar grávido, não é verdade? Vamos supor que eu tivesse grávido. Daí eu estava lá fazendo força, né? É assim, gente. Eu não tive coragem de assistir o parto dos meus filhos, mas é assim que acontece. A mulher vai, mãe, faz força, né? Isso, aquilo, tudo. Pronto, nasceu. Se nós nos recordássemos de vidas passadas, o médico viria, pegava assim, ó, aqui, mãe, ó o teu bebê. Se eu me lembrasse, o que eu falaria, gente? Olha quem está aí! A Sandra, né? Doutor, o senhor já deu os 3 tapinhas? Não dá não, porque eu já tenho uma chibata reservada para ela. Não é assim que ia acontecer? E acreditem, meus irmãos, uma vida sem nós nos lembrarmos ainda não é suficiente para nós acabarmos com alguns sentimentos mais difíceis que nós tenhamos com parentes. Eu tenho um casal conhecido que eles têm um casal de filhos gêmeos idênticos. Sabe quando um é a cara do outro? Um adora a mãe. Eles foram criados da mesma maneira. Até as roupas eram iguais. Um adora a mãe, o outro não gosta da mãe. Como explicar um caso desse? É porque lá existem 2 espíritos com 2 histórias. Que deve ter algum tipo de problema, eu suponho, eu também não posso afirmar nada. Um gostava muito da mãe e o outro nem tanto. Tudo bem, gente? E daí a gente vai perceber o quê? Da questão 100 à questão 113, o Kardec percebeu que os espíritos não tinham sempre a mesma evolução. E ele fez de uma maneira didática uma escala espírita. Eu coloquei as principais características, mas lá da questão 100 a 113 tem muito mais coisas, tá bom? Eu vou citando aqui, vocês ficam imaginando em que situação que vocês, em que parte da escala espírita que vocês estão, tá bom? Não precisa falar não, tá? Vocês guardam para vocês. Então, escala espírita. Daí ele vai falar lá que espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados ao mal, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança,
usam todos os disfarces para melhor enganar. Alguém se identificou aqui? E o vizinho de vocês? Também não é verdade? Vocês nunca viram pessoas inclinadas ao mal que dão conselhos pérfidos, né? Bom, oi? Espíritos levianos são ignorantes, malignos e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e intrigas por meio de mistificações e de espertezas. Vocês já viram o espírito assim? Político foi excelente, Enio. Mas no nosso meio espírita tem muita gente assim, gente. Eu conheço espírita que é difícil pegar uma obra do Kardec. E tudo que você perguntar para ele, ele tem resposta. Vocês já viram gente assim? Aqui na Vila Prudente não tem, mas perto da minha casa, tá cheio de gente assim que estuda pouco o Kardec e responde tudo. Sabe aquele caso é Santa Maria que pegou fogo? Lembra Santa Maria? Da Boate Kiss, obrigado, meus espíritos protetores. Na verdade, da Boate Kiss. Eu vi um espírita falando para a mãe de uma daquelas... Sabe o que foi? Teu filho deve ter morrido daquele jeito, porque ele já deve ter queimado muita gente no passado e agora morreu desse jeito. E daí a nossa doutrina vai por água abaixo, uma doutrina consoladora, vê um sujeito falar uma besteira dessa, gente. Cuidado com esses espíritos, eles estão no nosso meio. São levianos e querem responder a tudo. Tudo bem, gente? Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Esse também tem bastante. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir tanto a capacidade iludir quanto a capacidade de suas luzes. Sabe aqueles espíritos que numa reunião mediúnica eles falam bonito, sabe? Meus irmãos, vamos continuar com Jesus. E daí fala um negócio assim, nós espíritas somos muito melhores do que todos os outros de outras religiões, pronto. Já está querendo incutir uma ideia errônea. Tudo bem? Por isso que a gente tem sempre, e o Kardec fala, analisar as comunicações vindas dos espíritos. Tudo bem, gente? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque um tempo atrás eu vi uma médium na televisão, falou que recebeu uma mensagem psicografada do Ayrton Senna, que mandou uma música para a Xuxa, e ele aprendeu a música com o Mozart lá na espiritualidade, gente. Na revista Espírita, o Kardec tem um artigo que ele fala que ele recebeu mais de 6.000 comunicações. E falou que dessas 6.000, 3 só foram dignas de publicação. E agora é a Cássia Eller, não é verdade? Que vem falar, que viu Cazuza no umbral, não é verdade? O Chorão também vem, tudo. Meus irmãos, cuidado com o que estão fazendo com a doutrina espírita. Eu não vou falar aqui que não é a Cássia Eller, que não é o Chorão. Eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Mas antes precisamos analisar tudo que vem da espiritualidade. Porque tem muita gente querendo colocar o quê? O nome numa dessas comunicações de pessoas famosas para querer se destacar na mídia. E ganham destaque. Vocês ficaram bravos com o que eu estou falando? Tudo bem? Vocês não ficaram bravos, não? Tá bom, então. Sétima, eu acho que eu estou nessa daí, tá, gente? Eu falei para vocês não falar, mas eu acho que eu estou nessa daqui. Não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Apegam-se às coisas desse mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Eu não faço tanto bem assim quanto eu poderia fazer. Quando eu lembro do patrono dessa casa, Francisco de Assis, quando eu lembro do Chico Xavier, quando eu lembro da Madre Teresa, quando eu lembro da Irmã Dulce, do Gandhi, eu sei que eu poderia fazer muito mais e não faço, mas também eu tento não fazer o mal para ninguém. Eu estou legal, gente? Sou espírito neutro, eu estou legal? Vê lá a questão 642 do Livro dos Espíritos, o Kardec fala, basta nós não fazermos o mal para a gente ter um lugar de destaque na espiritualidade? Os espíritos falam, não... Eles não falam desse jeito, tá? Isso aí é uma interpretação minha. Eles falam, vocês serão responsabilizados pelo bem que vocês deixaram de fazer, acarretando o mal. Quando eu li essa questão, foi juntando até lágrimas dos meus olhos, assim, não é verdade? Porque eu achava que eu estava muito bem. Mas nós podemos ainda nessa encarnação, né? Vocês já estão
Não é verdade? Assim bem evoluídos. Eu, nessa encarnação, eu posso ainda melhorar. Tudo bem? Depois da sexta classe, espíritos perturbadores podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos físicos. Por este motivo, são utilizados por espíritos mais elevados quando esses acham necessários esses tipos de manifestações. Por que muitas vezes um espírito superior fala para um espírito não muito evoluído para fazer isso? Por causa do perispírito. O perispírito de um espírito superior ele é mais sutil. E os espíritos menos evoluídos, eles têm o perispírito mais denso, mais fácil de interferir na matéria. Tudo bem? Vocês não se identificaram nessa, tá? Nessa daqui vocês vão conseguir, talvez, alguns se acharem. Espíritos perfeitos. Quinta classe, espíritos benévolos. Percebam, lembra que eu falei para vocês que existe dois jeitos do espírito evoluir? Moral e intelectual. Vejam suas características. Ó. Da quinta classe, sua qualidade dominante é a bondade. Vejam que são espíritos perfeitos, tá? Gostam de prestar serviços aos homens e os proteger, mas seu saber é limitado, seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. Quarta classe, espíritos sábios, amplitude de conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, encaram a ciência por sua utilidade, livre das paixões. Esses são espíritos que eles se destacaram um pouco mais na evolução intelectual. Terceira classe, espíritos prudentes, qualidades morais de ordem mais elevada, dotadas de uma capacidade intelectual que lhes permitem julgar os homens e as coisas. Vocês já viram pessoas que julgam outras? Já viram? Estão nessa classe, tá, gente? Assim. Segunda ordem, espíritos superiores, reúnem, olha só, reúnem ciência, sabedoria e bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna e elevada. Sua superioridade os torna aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo. Espíritos superiores, se vocês quiserem ver o nome, eu estava conversando com o Coelho aqui, está lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, eles assinam lá. Dá uma olhadinha lá nos Espíritos. Olha o que eles reúnem. Ciência, sabedoria e bondade. E espíritos que reúnem essas características, jamais eles trariam alguma informação para a Terra onde algum outro espírito falasse que eles erraram. Tudo bem? Não está bem não, né? Porque vocês nem balançaram de novo a cabeça dessa vez, não é verdade? O que esses espíritos trouxeram é impossível deles terem errado. Pode ser que a ciência venha descobrir alguma ampliação, mas errado. Vocês se identificaram alguma dessas aqui? Se ninguém se identificou, só tem mais uma classe. Espíritos puros. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tendo mais provas ou expiações a sofrer. Citem um exemplo de espírito puro. Nosso modelo e guia. Tudo bem, gente? E aí, conforme o espírito ele vai progredindo, gente, ele vai galgando os lugares onde ele está. Isso aqui está no capítulo 1, do capítulo número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec e os Espíritos colocam as classificações dos mundos. Mundos primitivos, quais características? Mundo de raças selvagens ou das nações bárbaras. Destinado às primeiras encarnações da alma humana. O nosso planeta já foi mundo primitivo? Sim. A vida, toda material, se limita à luta pela subsistência, o senso moral é quase nulo e as paixões reinam soberanas. Gente, os mundos, eles não evoluem. O que evolui são os habitantes que habitam aquele mundo. Porque a matéria não evolui, quem evolui é o espírito. Tudo bem? Não é o planeta que vai evoluir, são os habitantes espirituais e encarnados também, daqueles habitantes, tá? Que evoluem. Outro mundo, mundo de provas e expiações, o nosso, onde o mal predomina, constituído de almas ainda imperfeitas, mas que já realizaram um certo progresso, os vícios ainda numerosos,
Os espíritos, em geral, espiam faltas e realizam provas. A Terra pertence a essa categoria. Depois, mundos regeneradores. Serve de transição entre os mundos de expiação e os felizes. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, pois o homem lá ainda é de carne. Mas o orgulho, inveja e o ódio já não mais existem. Ainda tem que suportar provas, porém sem angústias da expiação. Todos reconhecem Deus e procuram caminhar para Ele. Neles a alma encontra paz, descanso e percebe a aurora da felicidade. Depois um outro mundo, o mundo ditosos ou felizes. A forma do corpo ainda é humana, mas embelezada, aperfeiçoada e purificada. Já pensou que legal? É que vocês já estão acostumados que aqui na Vila Prudente só tem gente bonita. Mas nos mundos felizes, gente, quando você vai lá, só tem gente bonita. O corpo nada tem de materialidade terrestre, os sentidos são mais apurados. A locomoção facilitada pela leveza dos corpos. Já pensou isso, gente? Praia de Boa Viagem. Puf. Não precisa pegar van, não precisa pegar avião, nada. Já estou lá. Água de coco. Puf. Tudo bem que o espírito evoluído não vai fazer isso, né? Mas eu só estou dando um exemplo. Outra coisa. A infância é curta ou nula, mas a vida é muito mais longa do que na Terra. Sem doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que seja fruto do egoísmo ou do orgulho. E depois vem os mundos, o mal não existe. E depois vem os mundos celestes ou divinos. Morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Não há dúvidas quanto ao futuro e é possível a livre transmissão de pensamento. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. Aqui tem meu Facebook. Como eu sempre falo, se vocês quiserem ser meus amigos de infância de Face, vocês me adicionam lá, tá bom? Meus irmãos, vocês viram o que eu falei para vocês agora de evolução. Desde o momento que nós fomos criados, nós temos uma trajetória sem fim. Que nós tenhamos a oportunidade de desfrutar dessa trajetória. Ninguém precisa ser triste, ninguém precisa ser infeliz para essa trajetória. Espíritos puros são espíritos que têm um excelente humor e eles transpassam, eles exalam alegria. Cuidado com essas coisas dos mundos, porque lá no último capítulo da Gênesis, são chegados os tempos, o Kardec fala que o nosso planeta ele vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, quando aquelas pessoas que já não tiverem mais condições de reencarnar, elas vão reencarnar em outro mundo da mesma categoria. Tem ouvido que vai vir um cometa, pronto, vai virar um mundo. Ou vai vir um outro planeta que vai passar perto e vai só chupar os espíritos impuros. Cuidado, gente. Isso aí vai acontecer e nós não vamos saber. Os espíritos evoluídos não colocam data para as coisas. Quando nós passarmos para o mundo regenerador, a gente vai fazer que nem nós fizemos agora. A Terra já foi um mundo primitivo? Foi. A gente só se deu conta quando nós já estávamos no mundo de provas e expiações. Que nós tenhamos o ensejo de Allan Kardec, que foi assessorado por os espíritos superiores. E evoluiremos mais rapidamente. Dessa maneira, todos nós chegaremos logo a ser espíritos puros. Faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares. Pelo convite, pela atenção e pela simpatia de cada um de vocês. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido.